E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Bido e hoje vamos então para o dia 17, o último dia falando de código seguro do Advent of Cyber. Bom, vamos para a história. Depois de lidar com arquivos, o upload de arquivos irrestritos e vulnerabilidades da SQL Injection, o MaxKid ele continuou revisando as aplicações web do Papai Noel. Em algum momento, a MaxKit, então, ela se deparou, com algumas entradas de usuários que eram irreconhecíveis e algumas até mesmo pareciam maliciosas. Então, ela descobriu que ela não fez, que o time do painel não fez um update em algumas das aplicações no longo do tempo e claramente, essas aplicações precisam de mais controles para filtrar o uso indevido, desses inputs. Então você consegue ajudar o MaxSeed a procurar e aprender técnicas úteis, para lidar com isso no futuro. Então vamos lá. Introdução. Nesse ponto a gente já tem conhecimento, de alguns problemas de segurança e de alguns conceitos relacionados à validação de input. E aqui ele está fazendo uma analogia a um castelo, que no castelo você tem é, as paredes, os muros do castelo, e tem várias linhas de defesa. E nesse caso, validar input, seria mais ou menos teria o mesmo esforço que uma dessas contramedidas aí de segurança no tempo medieval, Então, fazendo uma analogia a um castelo. É como se fosse uma das barreiras, de proteção. É, então, sem sombra de dúvidas, que não fazer esforço suficiente, na validação de inputs pode criar um espaço e nesse espaço, no caso, espaço de inputs e tal, pode resultar em vetores de ataque e também em vulnerabilidades e também, consequentemente, exploits na sua aplicação. O dia 15 falou sobre validação então de upload de arquivos, enquanto o dia 16 falou de SQLI. Então, entretanto, nessa task a gente vai explorar validação de input num modo mais geral, antes de falar de casos mais complexos, que no caso seriam textos de forma livre, então, por exemplo, caixa de texto. No caso a gente vai tratar disso hoje, caixa de texto, seguido de uma rápida discussão em como você pode prosseguir, nessa jornada de código seguro é, através da validação do input. Então, falando um pouco sobre as fundações de validação do input. Geralmente, uma forma efetiva de validação do input é primeiro saber qual tipo de dado que vai ser processado pela aplicação. E como, E como que esse dado que está sendo utilizado no input ele vai ser processado pela aplicação. O dia 15 mostra um belo um exemplo que mostra mais ou menos um mindset necessário para lidar com um caso específico de upload restrito de arquivos. Uma coisa que eu não achei muito bom no TryHackMe desses dias é que eles repetem muitas coisas, muitas vezes as mesmas coisas, Acho que eu sempre falando a mesma coisa na mesma task, mas enfim. Então, os dados, eles vão além de sintaxe e semântica, eles utilizam validações para garantir que os valores providos pelo usuário eles estão tanto propriamente formatados, na sua sintaxe e também que o valor lógico, faça sentido, com o input em questão. Aqui ele está falando um pouco voltando ao dia 15, então, que você não pode upar manualmente um CV no campo de input, o formulário ele pede para um arquivo, então so it's simply not what's being added. Então não é bem o que está sendo perguntado, e sim ele pergunta por um arquivo. Não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui, mas enfim, você não pode simplesmente upar qualquer arquivo, Ele segue algumas regras específicas, que foi justamente a implementação que a gente validou lá com extensão, tipo de arquivo e tudo mais. E quando se trata de whitelist, você pode ser muito mais específico, dizendo que o formulário tem que aceitar somente certa coisa, X documento, e imediatamente também fazer invalidar, qualquer coisa que não faça parte dessa categoria que você especificou nessa whitelist. Aqui ele fala um pouco sobre HTML5 e regex. Então, o próprio HTML5 ele tem umas features que ajudam na validação do input, minimizando o esforço necessário aí, no JavaScript, minimizando aí a necessidade de se basear, no JavaScript para fazer o mesmo objetivo. Então, por exemplo, a gente tem o input element que especifica, quais são as capacidades daquele input e faz algumas validações. Então, por instância, o input ele pode validar filtros específicos, por exemplo, filtros para e-mail, filtros para URL e até mesmo arquivos, entre outros. E ele checa,
previamente, e se o input não fazer o tipo de dado necessário, ele, enfim, não vai aceitar, né? Até porque quando você clica no input ele já vai mostrar, ele vai citar somente o que foi configurado para aquele campo. Beleza, e para um controle mais granular do input provido, a gente pode integrar isso com expressões regulares, né? Essas famosas regex. Simplesmente usando um padrão, né? Dentro do input, né, do elemento input, você já está tudo configurado. Então aqui tem um ótimo recurso, né, para começar com expressões regulares. Então tem um link aqui que é justamente um guia, né, mais simples de expressões regulares. E aqui temos alguns exemplos, né? Aqui ele está primeiro usando um padrão com esses carinhas e aqui ele está usando outro padrão com esse cara aqui, né? Obviamente especificando tipo de e-mail e tipo de texto. O primeiro padrão, né, na primeira linha acima, é facilmente encontrado na maioria das expressões regulares, né, nos padrões, que alguém pode usar. Essa instrução aqui, ela basicamente vai fazer o match, né, vai então bater, né, com a entrada com qualquer string que seja especificamente composta por apenas letras e números, né, no caso um padrão alfanumérico que é case insensitive, então pode ser tanto maiúsculo quanto minúsculo. E o segundo padrão, ele se trata de um padrão que especifica um e-mail, então o usuário ele vai ter que entrar alguma coisa escrito, né, e vai ter que terminar esse input com @treehackme.com. E desenvolver, né, expressões regulares pode ser meio assustador no começo, né, porque é de natureza dele mesmo, né, das expressões regulares ser um pouco complexo. Entretanto, a capacidade de conseguir fazer padrões extremamente específicos, né, muito específicos, é justamente o que faz, né, essas expressões regulares serem especiais. Expressões regulares bem construídas, né, elas introduzem aí uma ótima maneira de filtrar o input do usuário, que também, né, filtrar justamente retirar o que está fora daquilo que está sendo requisitado. Então, falando um pouco sobre regex 101. Essa sessão vai falar sobre regex e algumas dicas para você começar. Então, por exemplo, né, para fazer o match, né, eu vou falar match, mas quando eu falo match é basicamente para bater junto com a entrada do usuário, né? Então, para fazer o match de qualquer caractere minúsculo do alfabeto inglês, o padrão é esse. Abre colchetes, A, hífen, Z e fecha colchetes. E a gente pode desconstruir isso da seguinte maneira, né? Os colchetes, eles indicam que você está tentando fazer um match de um caractere dentro dos caracteres que está dentro dele, né? Então ele vai achar um caractere aqui. Por exemplo, se a gente está tentando fazer um match com uma vogal do alfabeto inglês, a gente pode construir essa regex aqui com todas as vogais dentro e ele vai, né? Se ele bater com alguma, o regex vai funcionar. E a ordem não importa, vai funcionar do mesmo jeito. Os colchetes também podem aceitar um range de caracteres adicionando um hífen, né, como feito no exemplo original. Por exemplo, aqui ele não vai citar somente A e Z, ele vai citar de A até Z, né? É isso que significa o hífen. E você também pode fazer uma mistura, né, e fazer vários caracteres dentro do colchete. Nesse caso aqui, por exemplo, ele está fazendo minúsculo e maiúsculo. Então, esse filtro aqui ele vai ser case insensitive e aceitar, né, tanto maiúsculas e minúsculas. Ou também você pode fazer com números. Por exemplo, aqui tem A até Z e de 0 até 9. Então, está fazendo um filtro aí de regex alfanumérico somente com caracteres minúsculos. A gente também pode, a gente precisa falar também sobre operadores de regex. Então, o mais simples, né, é o wildcard, então é meio que o coringa, né, denotado pelo ponto. Isso significa que o regex ele vai bater, né, vai dar um match com qualquer caractere. E isso também é muito poderoso quando você usa ele junto com os operadores. O asterisco e o mais. E também o abre chaves, mínimo e máximo. O asterisco, ou né, operador de estrela, ele é usado se você não se importa dos valores anteriores precedentes, né? Então, ele só vai fazer a validação do que está seguinte e o que está anterior, ele não se importa se tem ou se não tem, no caso é opcional. Enquanto o operador mais, ele é utilizado para garantir que pelo menos um match aconteça. Então, se acontecer 0 matches, ele vai recusar. Né? No caso do ponto, ele não recusa. Se acontecer 0 e com o mais, ele vai recusar e não vai entrar no filtro. E o abre chaves, né, o operador de chaves, né, do outro lado, ele especifica o número de caracteres que você quer fazer o match. Então, aqui ele vai dar alguns exemplos. Para fazer o match com uma string que é alfanumérico e case insensitive, o nosso padrão vai ser AZ09 com o mais. Então, o operador de mais ele diz que pelo menos, né,
a gente quer fazer o match com um valor, acho que é isso. A gente quer fazer o match com uma string e a gente não se importa em quão comprida é essa string, desde que ela seja composta por letras e números, né? Ou números, no caso. Se a gente quer garantir que a primeira parte da string é composta por letras e a gente quer fazer o match independente de quantos números tem depois, a gente pode fazer essa expressão aqui. O till, né, aqui, ele e o dólar são operadores chamados de âncoras, e eles denotam tanto o começo, tanto o fim de uma string que a gente quer fazer um match, respectivamente. Então o till ele representa o início e o dólar representa o final. Já que a gente quer garantir que o começo da string é composto somente por letras, a gente precisa adicionar, né, o caret operator, que eu imagino que seja o caret esse aqui, né? Então a gente adiciona aqui porque a gente requisita, né, que ele comece com caracteres alfabéticos, letras no caso. Se a gente quer fazer um match somente com letras minúsculas, essa palavra, no caso, esse filtro vai filtrar de 3 a 9 caracteres, a gente pode usar esse padrão aqui. Então, começo da string, final da string, de A a Z, né, caracteres minúsculos, e aqui, né, o mínimo e o máximo, então tem que ser no mínimo 3 letras, no máximo 9. Se a gente quer fazer uma string, fazer um match com uma string que comece com 3 letras seguidas de 3 quaisquer caracteres, a gente pode fazer esse padrão aqui, então a gente filtra aqui as letras e no caso depois a gente filtra que são 3 letras, dá um ponto, que pode ser qualquer caractere, tanto número, tanto letra quanto caracteres especiais, e também filtra que tem que ser 3. Né? Então quando a gente bota um valor só, a gente está filtrando especificamente a quantidade. E também temos conceitos de agrupamento e escaping também, denotados pelo parênteses e pela contrabarra, né, pelo operador de contrabarra, respectivamente. Então, agrupar é uma maneira de a gente gerenciar melhor, né, um match específico em alguma parte, enquanto o escaping ele é utilizado para fazer o match de strings que contém operadores de regex, é como se fosse a contrabarra do próprio Linux, né, só para a gente ignorar o próximo caractere. Então, e por fim, né, a gente tem o operador interrogação, que é usado para denotar que um token precedente ele é opcional. Então, pode ter aquilo ou não. Eu acho que eu confundi esse interrogação com... Deixa eu ver... Espera que eu me perdi já. Com esse cara aqui. Ah, tá, perdão. Aqui eu falei que ele não se importa com o anterior. Mentira. O valor de mais, ele vai filtrar por pelo menos um caractere e o valor de asterisco ele filtra por zero ou mais caracteres, tá, pessoal? Não é que ele vai ignorar o que tem antes, né, que é opcional, não. A questão do operador que é opcional ou não o valor prévio é o interrogação. Então, só corrigindo aí. Se a gente quer fazer então, né, aqui ele segue um exemplo. A gente quer fazer tanto o match de www.tryhacking.com, tanto o match de tryhacking.com. O nosso padrão vai ser esse aqui. Então ele está usando aqui os parênteses só para gerenciar um pouco melhor. E ele usa um contrabarra para usar o ponto. Então esse ponto não é o operador, e sim um ponto de verdade, né, o caractere ponto. Por isso que ele usa contrabarra, né, para a regex entender que isso é um caractere e não um operador. E ele também usa aqui a interrogação, então o www ponto ele é opcional de vir na string ou não, beleza? E o resto aqui também, ele usa outro contrabarra aqui para usar o operador, né, no caso o caractere ponto, e isso aí. E basicamente o que ele explica é isso aqui. Também é imperativo notar, né, que o operador de wildcard ele pode levar, né, no caso o asterisco, a preguiça e também, consequentemente, a um uso incorreto. Então, por isso é sempre melhor usar os caracteres mais específicos, especialmente, né, quando a gente está validando inputs e a gente quer que isso seja perfeito. Aqui tem um resumo, então vamos lá. Colchetes, ele vai fazer um match de qualquer caractere, né, dentro do range. O wildcard, ele literalmente faz o match de qualquer caractere que seja, especiais, letras, números, etc. O asterisco, ele vai fazer o match com 0 vezes ou mais, né? Então pode ser que o filtro não, não tenha nenhuma resposta idêntica ao filtro que a gente está fazendo, mas como está sendo usado o asterisco, é opcional, né? É 0 ou mais. O mais, o operador mais, tem que ter, então o token, né, precedente ele tem que acontecer uma ou mais vezes. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Beleza. O mínimo e o máximo, então, basicamente
a quantidade de vezes que o token precedente, né, o token eu digo, né, o trecho, a expressão, pode ser repetida. O agrupamento é só para deixar um controle melhor, um gerenciamento melhor. O contrabarra é para escapar caracteres. Interrogação dizendo que o token precedente é opcional, pode vir a correr ou não. E o till ele especifica o início da string e o dólar especifica o final. Beleza? Vamos lá. Agora falando do caso de textos, né, de forma livre. Todas as técnicas que a gente cobriu aqui, elas são utilizadas desde que a gente saiba, né, e a gente está lidando com dados estruturados, então dados que a gente saiba como eles vão vir, né? Porque sabendo como é que o dado vem, a gente consegue lidar com ele. Por exemplo, eu sei que eu estou pedindo um número de telefone, eu sei que vai vir provavelmente só números e talvez um parêntese para vir o DDD, etc. Entretanto, o texto livre, né, como a gente não sabe qual tipo de caractere explicar, é muito mais complexo e também não é tão direto ao ponto. Aqui ele só repete basicamente a mesma coisa. Então, por exemplo, nomes eles não deveriam consistir, né, de dados especiais. Por isso que é muito fácil lidar quando a gente sabe qual tipo de input vai vir. Por exemplo, se tem um input de campo de nome e sobrenome, a gente não vai aceitar números. No caso aqui ele comenta que nomes às vezes têm caracteres especiais, mas a gente pode fazer um whitelist. Por exemplo, quando tem Mister, Miss, ou alguns nomes que tem apóstrofo, né? Apóstrofo não, aspas, enfim. A idade deveria consistir também só de número. Então, se a gente está pedindo a idade, a gente pode filtrar somente por números. E a validação, né, disso é feita muito fácil e tranquilamente. E, em contraste a disso, né, os textos de campo livre, eles é mais um por todos, né? Pode vir, o usuário pode querer escrever qualquer coisa, então a validação é um pouco mais limitada e o desafio da segurança é um pouco mais vago. Porém, né, como nós somos ótimos engenheiros, como todos os grandes engenheiros antes da gente, no caso, a gente vai lidar com esses desafios, né, e tentar fazer o melhor com o que foi dado pra gente. Então a gente pode listar algumas considerações para a gente ponderar. Primeiro a gente pode começar com umas questões de como o tipo do dado que está sendo lidado no input, ele vai ser processado pelo resto da aplicação e qual vai ser o contexto, né, desse texto de freeform, né, de forma livre, porque eles podem ser tanto campos utilizados em blogs, por exemplo, para fazer um blog, ou também existem free texts utilizados em seções de pequenos comentários ou até mesmo de campos descritivos. E também, né, se um free text, se um texto livre, um campo de texto livre, ele é realmente necessário para o nosso negócio, né, para o propósito do nosso negócio em primeiro plano, ou se a gente pode lidar com isso de alguma forma diferente para atingir o mesmo objetivo. Isso é essencial para saber, já que também a parte nossa escrever um código seguro para evitar vulnerabilidades. Então agora a gente vai para uma parte trick, né? Uma parte meio enganosa assim. Já que sintaxe e semântica é meio impossível de fazer, né, pela natureza dos textos de forma livre, o nosso melhor é fazer um pouco do controle através de whitelisting. Então, whitelisting. Aqui tem um cheat sheet da WASP que lista algumas técnicas para performar, né, para fazer esse whitelisting, que podem ser basicamente resumidos no seguinte: garante que nenhum caractere inválido é apresentado, né, e na encodação desses inputs, e também que você vai fazer um whitelist dos caracteres esperados e os caracteres configurados. Basicamente é isso, meio genérico a resposta, mas tudo bem. E aqui ele mostra, né, a melhor tática de remediação. Então, para a próxima parte da discussão, a gente vai olhar um caso simples de código que um programador ele tenta receber dados detalhados de um usuário. Então aqui ele está pedindo nome, nascimento, e-mail, idade, site favorito e também os comentários. Né? E esses comentários aqui é um text area, então é um texto livre. O exemplo acima, né, ele pode ser imediatamente considerado um pesadelo, já que tem alguns problemas não só em questões de segurança, mas também em questões de ter um risco de você conseguir muitas respostas em formato de lixo. No caso, respostas que não vão ser utilizadas para nada ou que vieram de formatação errada. Já que todos os textos aqui, todos os inputs aqui estão lidando como texto, até mesmo
a idade e o campo de nascimento, a gente pode não receber, né, a data de nascimento, a gente pode não receber os dados corretos, porque pode ser, por exemplo, que alguém vai botar a data de nascimento com hífen, alguém vai botar com barra, alguém vai botar um mês antes do dia, se a aplicação, né, é internacional e tudo mais. Então a gente tem que essas diversas entradas podem causar problema, né, no tratamento da nossa aplicação. Até mesmo a idade, né? Alguém pode escrever a idade, enfim, né? A gente tem que esperar tudo do usuário. Então, para lidar com isso, além disso, no caso, os usuários maliciosos eles têm um reino livre aí, né, para lidar com os nossos campos e isso permite, né, a eles um playground, né, um lugar para se divertir livremente, né, já que eles podem inserir qualquer coisa. Nesse caso, né, esse é um caso de se não ter validação nenhuma de input como um todo. Então ele vai fazer um conserto aqui, né, e vai fazer uma revisão. Aqui basicamente, né, ele adicionou os tipos. Então, por exemplo, no campo de birthday tem o tipo data. Então, quando ele clicar lá, provavelmente vai abrir um calendário e tudo mais. Aqui tem o tipo e-mail. Então, ele só vai aceitar e-mail por padrão, né? O próprio HTML já entende isso. Então, provavelmente ele vai requisitar que tenha algum .com e também que tenha um arroba e etc. O campo de número, por exemplo, vai ser somente inteiros e tudo mais. Então, é isso que ele basicamente diz isso aqui. Só que, entretanto, né, a implementação ainda é vulnerável, vulnerável, ainda está propícia a ter o uso mal utilizado, especialmente por usuários maliciosos, e ele vai fazer mais um fix aqui, fazendo mais um padrão. Então, nesse caso aqui, por exemplo, aqui ele não tinha filtrado a quantidade de caracteres, e aqui ele já está filtrando, porque alguém que é malicioso podia, sei lá, injetar aqui 80 milhões de caracteres e simplesmente quebrar a nossa aplicação. Então, justamente, ele está filtrando essa quantidade. Nesse caso aqui ele está botando uma limitação no campo de data. Então, é claro que ninguém que está usando a aplicação nasceu antes de 1900 e ninguém vai nascer depois, né, dessa data aqui que deve ter sido a data de implementação desse código. E também o campo de e-mail está sendo filtrado para requisitar, né, somente entradas com o nome, né, o e-mail @tryhacking.com. Então, provavelmente isso é um portal até mesmo dos usuários do Tryhacking, né, dos funcionários e etc. que devem ter e-mail no domínio tryhacking.com. E basicamente é isso que ele fala nesses 3 tópicos. Ok, essa semântica ela checa, né, se os conteúdos estão propriamente formatados e beleza. Ele só vai repetindo aqui tudo que a gente já falou. Então, por isso que ele comenta aqui também que a razão de nós não ter limitado aqui na Text Area é que realmente fica muito difícil, porque como discutido anteriormente, né, aqui é meio que impossível a gente fazer uma semântica perfeita e fazer uma limitação e uma whitelist. Mas é claro que a gente poderia fazer limitando o usuário, o que eu acho até recomendado, né, porque dificilmente um usuário vai botar, por exemplo, um contrabarra, ou até mesmo a gente pode filtrar por palavras, por exemplo, script e essas coisas. Mas beleza. Vamos agora para o tópico de client-side e de server-side. Então, a nossa discussão até esse ponto basicamente se foi em torno de validação de input para garantir que os dados, né, não venham em formato de lixo e a gente não consiga utilizar os dados. Então, a validação, né, no lado do client-side ele minimiza, né, esses riscos e também diminui a superfície de ataque da aplicação. Entretanto, a gente não cobriu todos os casos maliciosos. Nos exemplos acima, a gente estava comentando basicamente implementações em client-side e também fazendo o escaping output e queries parametrizadas, que são... Não entendi muito bem. Beleza. Perdão, no posto de validação de input feito no lado do client-side, a gente também tem, no caso, o escaping do output e também queries parametrizadas, no caso da SQL Injection, que são implementadas, né, no lado do servidor, adicionando, claro, carga computacional para o servidor, mas ajudando, né, de forma ultimata, assim, a segurança da aplicação como um todo. E isso é basicamente um exercício, né, inerente à disrupção no input do usuário, né, sobre a validação do input. Então, o exemplo acima, o exemplo abaixo, perdão, ele usa HTML entities, uma função do PHP para escapar os caracteres que podem afetar a aplicação, né? Então, isso fazendo aí no back-end.
Por exemplo, aqui ele está pegando um parâmetro get, né? E do outro lado, a gente pode utilizar também bibliotecas do HTML, nesse caso a HTML Purifier em alguns casos, para nesse exemplo aqui ele está dando um exemplo no text area. Ambos os exemplos eles são feitos no lado do servidor para escapar caracteres e purificar o conteúdo, e respectivamente ambos eles são usados para prevenir uso indevido do usuário e também ataques de XSS. Implementar tanto controles e validações então no lado do cliente e no lado do servidor são necessários, né, os dois lados, para não deixar nenhuma brecha e nada para trás. Então, justamente esse é um caso que faz o highlight da importância de fazer a defesa em camadas, né? Então, no caso, uma camada seria o client-side e uma a server-side, para não deixar nenhum ponto cego, né? E deixar, enfim, alguma brecha na aplicação. Tá bom, aqui ele não fala nada de bom. E aqui ele comenta que nem todas as soluções são iguais, então a validação do input, né, é uma camada de segurança importante, blá blá blá, que você tem que ter. Entretanto, não importa quão perfeito, né, essa avaliação de input seja para o seu caso, tem algumas limitações podem existir, né, limitações em implementação de segurança, e a avaliação de input não está fora disso. Você não pode garantir que a aplicação está 100% a prova de XSS somente através da avaliação de input. Você também teria que, no caso, colocar alguns outros controles, por exemplo, adicionar camadas adicionais, como mitigação a nível de browser, através de cookies seguros, cabeçalhos de Content Security Policy, então do conteúdo, né, da política de segurança de conteúdo, e também fazer o escaping e purificar, né, o input do usuário. E também, né, além dessas remediações, também faz sentido a gente lidar com outros desafios, né? Por exemplo, SQL injection e também problemas relacionados a LDAP, e isso são problemas endereçados diferentemente de CSS. Então, por que não tentar, né, resolver eles? So why try to feed them all in the same formula? Então, por que tentar, né, resolver eles todos na mesma fórmula, sendo que eles são vulnerabilidades endereçadas de forma diferente? Aqui tem um resumo. Então, apesar de um controle de segurança muito importante, a validação de input não pode prevenir, né, o usuário de utilizar a aplicação. Então, o input do usuário pode ser válido, mas também não necessariamente significa que ele é malicioso. Aqui ele comenta que tem diversas ferramentas e frameworks que podem ser utilizados para ajudar na segurança da nossa aplicação. Nesse caso, né, tem algumas features do HTML que ajudam a minimizar o uso indevido de inputs, como enquanto o uso regular de expressões ajudam a gente a filtrar e fazer um controle mais granular. A gente deu uma olhada aqui, né, em regex e a capacidade de implementar filtros com elas, e, né, enquanto os exemplos acima não estão diretamente relacionados à segurança da aplicação, eles ajudam a minimizar a superfície de ataque dela. E enfim, isso também é posteriormente validado no lado do servidor. E também a gente tem que ser realístico e não tentar resolver todos os problemas apenas na validação do input e validar outros tipos de controle. Até porque não tem somente um controle que consiga prevenir todos os maliciosos, os atores maliciosos e os atacantes. Então a melhor forma de fazer isso é justamente fazer a segurança em camada. Então, agora a gente vai aqui para a aba de exercícios. Então aqui ele comenta que foi preparado exercício de regex para que você possa acessar através da máquina providenciada. Então no caso eu já startei ela aqui. Vamos só fazer um split view dela aqui, que ela não abriu automático. Show split view. Vamos voltar lá para o exercício. Então para praticar seu regex, você vai ter que se mudar para o diretório regex practice. E aqui embaixo você pode usar o egrep para pegar algumas strings, né, através das regex, ou você pode escrever utilizar um Python, né, um script feito em Python, e editar ele, enfim, lidar com ele. E aqui ele pede para fazer alguma coisa, então a gente sabe, né, o que a gente espera dos dados do input, e sabe que alguns são mais complexos que o outro, então a gente especificou aqui algumas sintaxes que você vai ter que filtrar
E eles filtraram também umas específicas para fazer o exercício mais simples. Divirta-se. Então a primeira aqui é para filtrar usuários. Tá pedindo um password aqui. Será que ele fala o password em algum lugar aqui? Bom, pessoal, só reiniciei a máquina e já startou fora da tela de password. Então, eu acho que eu demorei muito tempo para ter startado ela e meio que ela deu, né, ela deslogou e tava pedindo senha. Nunca vi isso acontecer antes, mas tudo bem. Vamos entrar aqui então no nosso terminal e entrar no desktop. Não é Case Insensitive, né? Desktop e na coisa de regex e temos aqui algumas strings. Então a gente pode fazer, né, o regrep e um regex aqui. Então vamos fazer um regex de letras minúsculas, por exemplo. Strings. Beleza. O primeiro filtro é por usernames, então vamos fazer um filtro, eu vou abrir o Notepad, né, que eu gosto de usar. Alfanumérico com o mínimo de 6 caracteres e o máximo de 12. Tá, então alfanumérico, ele é case insensitive e deve consistir de letras maiúsculas e minúsculas. Então, case insensitive, então eu imagino que seja assim, ó. E é alfanumérico, então de 0 a 9. E a gente vai ter que fazer fora aqui quantas letras, caracteres, assim, né? Mínimo 6 e máximo 12. Imagino que isso aqui seja o suficiente. E grep. Aí não dá pra dar um paste. Paste tem que ser aqui nessa abinha aqui, ó. Paste. Strings. Vamos dar um clear aqui. Fecha isso aqui. Tá. Quantos usernames foram filtrados nessa sintaxe? Vários. Mínimo de 6 caracteres, máximo de 12 e alfanumérico. Eu acho que eu fiz correto, certo? Vamos voltar aqui. É isso, 0 e 9, AZ, AZ. Por exemplo, aqui. E quantidade de caracteres de 6 a 12, mas aqui tem mais que 12. Ah, ele pega separado. Tá. Mas eu queria somente 6 a 12, eu não queria mais ou menos que isso. Eu queria exatamente 6 ou 12. Eu acho que eu tenho que... Ah, beleza. Esqueci, eu tenho que fazer assim, ó. Colocar o tio, né? E colocar o cifrão, indicando que esse é o começo e esse é o final. Né? No caso eu não tinha feito isso, por isso que tinham strings, né, no meio assim das palavras. Então, vamos copiar a mesma coisa, fazer o mesmo comando e colocar, né, o cifrão e o tio. Beleza. Assim que a gente aprende. Quero ver eu conseguir fazer o tio nesse teclado aqui do TryHackMe, que ele é americano, né? Vamos copiar e colar que é mais fácil. Regrep, vamos colar. Beleza, copiou certinho. E strings, vamos ver quantos valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Vamos lá, show. Filtrando pelos usuários, um username ele consiste de uma palavra legível concatenada com um número. Qual é? Imagino que o user35, né? A palavra user é uma palavra legível. Agora filtrando por e-mails. Quantos e-mails existem na sintaxe acima? Então a gente vai ter que filtrar por alguma palavra, @domínio, né? Sem as aspas. E então esse local part, essa parte é uma string aleatória e o domínio tem que ser no formato algum domínio.tld, sendo que todos os TLDs eles são .com. Tá. Então a gente vai ter que fazer assim. Ele vai ter que terminar com .com, certo? A gente vai ter que usar a contrabarra, que eu também não tenho nesse teclado aqui, então eu vou ter que copiar lá de cima. Opa. Copia. Vamos dar uma colada aqui, então. Tem que ser qualquer string. Tá? Vamos separar por parênteses aqui para a gente facilitar a nossa vida. Beleza, o .com ele já está pegando. Aí agora é alguma string aleatória, tanto maiúscula tanto minúscula. Então, de A a Z.
Normalmente eu acho que domínio não existe domínio com número, né? Se eu não estou muito enganado, eu acho que não. Então vamos botar somente letras e pode ser, tem que ser pelo menos um caractere, né? Que o domínio tem que ter pelo menos uma letra. E vamos botar um ponto aqui. Então antes está filtrando, vou botar um parênteses aqui para separar também. Então esse mais ele quer dizer que pelo menos tem que ter uma letra, o ponto, alguma coisa escrita e antes disso tem que ter alguma coisa escrita também, né? Eu imagino que tem que ter alguma coisa escrita. Então, basicamente o mesmo filtro, não? Ou esse local part não precisa existir, pode ser só o domínio. Hum, vamos tentar repetir e ver se funciona. No caso, não vai precisar do ponto daí. Vamos lá. Fecha. Grep. Strings. Tá, não deu certo. Vamos tentar filtrar só assim, então. Vou botar um ponto aqui, então vai ser alguma coisa. É que podem ter números também, né, no e-mail em si. Então vai ser alguma coisa, caracteres, letras e .com. Vamos ver se assim funciona. Opa, deu uma sintaxe errada aqui, eu acho que tem algum valor inválido. Ah, eu acho que faltou só as aspas. Preencheu das aspas. É isso. Tá, ainda não achou nada. Vamos tentar então validar só assim, ó. Qualquer caractere .com. Se não funcionar, eu tô com o pensamento um pouco errado, né? Ué, não colou. Oxi. Strings. Faltou as aspas simples. Pô, não tá nem pegando os .com assim? Que estranho. Porque ele tá procurando por .com, né? Todos os top domínios são .com. Isso que ficou um pouco estranho pra mim. Opa, usei o comando strings. egrep.com. Vamos fazer assim só pra ver o que ele dá. Tá, pegou. Vou tentar dar uma coladinha então do exercício. Ó. Beleza. .com. Vou remover então aqui essas coisas aqui. Try hack me, então eu estou procurando por qualquer coisa. Então eu estou procurando por um ponto. Não é qualquer coisa não, estou procurando por caracteres maiúsculos e minúsculos. E pode ser, tem que ser um valor ou mais. E vamos tentar fazer só assim por enquanto. Sem ser começo de string ou final. Por exemplo, esse aqui, ó. Devia pegar. Vamos ver se ele vai pegar. Sem usar o começo e o final lá das... Vamos ver... Strings. Beleza, conseguimos pegar os e-mails já e parece que já funcionou. Parece que assim ele já pegou, né? Só que ele pegou um HTTP aqui, que eu acho que não precisava, né? Porque eu tô filtrando só por e-mail. Como é que eu posso resolver isso? Que eu não quero o caractere especial antes. Então, eu vou colocar mais uma sintaxe assim, ó. Só que daí pode ser de 0 e 9 aqui antes, ó.
Isso. Beleza, vamos ver se funciona assim. Clear, opa, clear, ls, grep, paste, strings. Ainda tem HTTP, ele ainda está procurando por caracteres especiais. É que nesse caso eu não usei o negócio aqui, acho que se eu usar ele já vai pegar daí. Vamos ver, espero que não dê erro. Se eu usar aqui o cifrão e o til, que eu não vou conseguir fazer aqui nesse teclado, né? Que maravilha. Vamos lá, sem problemas. Strings. Tá, a questão é que tem alguns e-mails, por exemplo, que eles não estão no começo ou no final. Por exemplo, esse Johnny Designer. Por que ele não pegou esse Johnny Designer? Porque o Johnny Designer tem ponto. Então eu tenho que aceitar qualquer caractere mesmo. Pois é, o que eu usaria para filtrar isso? Já que tem que usar um wildcard seguido de um mais para fazer o random strings. Então tem que fazer aqui, ó, um ponto e um mais, é isso? Assim, talvez assim funcione. E grep, pá. Pô, apagou, cara. Por isso que eu não gosto de usar essas máquinas do TryHack. Beleza. Cara, tem um HTTP aqui, mas eu... Ah, não tem não. Filtrou certinho. Beleza, então. Então esse é o filtro final. A gente usa o ponto e o mais para dizer que tem que ter pelo menos um caractere, um qualquer caractere. E é engraçado que o ponto ele não considera caracteres especiais, né? Senão teria trazido essas respostas aqui. Beleza. Aí depois tem que seguir de alguma coisa, que é o próprio domínio, que é somente letra, e depois seguido do ponto .com. Então, quantos e-mails foram filtrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Poxa, 3, 6, 9, 12. Quantos domínios únicos? Ah, tá, tem um sempre.com aqui que não é um e-mail. Ah, faltou arroba, né? Eu não filtrei o arroba. Então eu tenho que filtrar o arroba aqui antes, ó. Filtra o arroba, fazer o filtro correto. E tem que ter pelo menos um arroba. Então, vamos de novo. Ver se agora ele filtra e tira esse sample.com como resposta final. Que rufem os tambores. Essa aula hoje vai ter mais de 1 hora, eu acho. Beleza, removeu o sample.com. Vamos ver se são 11 domínios então. E é isso. Boa. Cada vez aprimorando mais. Quantos domínios únicos? Tem o Gmail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que são 8. Beleza? Filtrando pelos e-mails. Qual que é o domínio do usuário do local part, né? lewisan44 é o amg.com. E filtrando os e-mails, qual que é o domínio do e-mail do local part maxmax? É fedful.com. Show. Ainda filtrando pelos e-mails, qual que é o local part do domínio Hotmail? Cadê o do Hotmail? É o Russian Volt. Legal. Agora filtrando pelas URLs. Tem que começar por HTTP ou HTTPS e algumas URLs têm www. Algumas, então não é obrigatório.
e a TLD deve existir, então tem que existir um ponto .com. Beleza, o ponto .com a gente já tem. A gente precisa filtrar um... Vamos separar ele aqui. A gente precisa filtrar, quer dizer, é HTTP, então HTTP ou HTTPS. Então a gente pode filtrar assim, eu acho. HTTP. Como é que eu separo duas palavras? Se eu fizer assim, ele já filtra? Eu acho que não, né? Eu acho que sim. Vamos testar, vamos testar. HTTP, HTTPS tem que ter, pelo menos um. Tem que ter um ponto barra barra, não tem? Então, ponto barra barra tem que ter, é obrigatório. Porque eu vou ter que usar isso aqui, né, pra ignorar ou ele... Não, acho que esses aqui não são caracteres especiais, operadores, então não preciso coisa não. E aí vai ter um www, que aí vai ser opcional, então a gente pode usar o operador de interrogação. Aí depois tem que ter mais alguma coisa escrita, então vai ser um ponto e um mais. Isso representa mais alguma coisa escrita. E o ponto .com. E eu imagino que seja isso. Vamos juntar essa bagunça toda então. E ver o que vai dar. Bem provável que dê errado, mas estamos aí para isso. Não sou bom com regex. Sinto muito, pessoal. Vamos lá. Grep, abre aspas simples. Não colou. Obviamente não colou. Paste. Cara, please, por favor. Acho que eu não preciso. Não vou nem fechar. Vou colar direto aqui. Beleza. Strings. Não funcionou. Vou dar uma olhadinha na dica. Um caractere opcional tem que ser setado. Posso um conjunto de caracteres podem utilizar ali o operador. E os caracteres podem ser agrupados colocando eles dentro de um parênteses. Então eu tenho que botar assim, talvez. Eu acho que é assim que ele fez, né? Antes. Ele não colocou aqui, porque aqui é um range. Ou um single character. Tá. Então tem que usar assim. Que nem ele usou aqui. Beleza. Eu acho que isso aqui tá muito errado, tá? Mas tudo bem. Vamos lá, mais uma vez. Ô, clipboard do track, me ajuda, cara. Não precisa copiar de novo, ele já tá no clipboard. Pulou linha. Que maravilha. Strings. Opa, funcionou mais ou menos. Pegou basicamente tudo. Como que ele pegou basicamente tudo? Volta. Tá, tem coisa errada aí. Eu vou usar só um ponto aqui, porque eu acho que isso aqui que tá errado. Bom, dei uma coladinha no vídeo do TryHackMe, né, que eles próprios têm aqui na Task. E basicamente a lógica é a seguinte, tá? Tu vai usar HTTP, porque todas vão começar com HTTP. Aí tu vai deixar o S como opcional, então vai botar entre parênteses e botar uma interrogação, beleza. Aí seguido de ponto e esse 3, então quer dizer que os próximos tem que ter 3 caracteres, né? Nesse caso vai ser sempre o ponto barra barra, mas não sei, essa foi a sugestão do TryHackMe. Então a gente não tem como filtrar por ponto barra barra, a gente filtra sim por qualquer caractere e pela quantidade de 3, que vai ser sempre o ponto barra barra nesse caso. O www aqui como opcional. Depois do www vem alguma coisa escrita, que no caso seria o nome do site, né? O nome da URL. Seguido de uma contrabarra para utilizar o ponto aqui, né? No caso do ponto .com, do ponto .br, do ponto .edu. E mais um ponto com um mais aqui, dizendo que qualquer caractere é pelo menos um obrigatório, que seria o top level domain, né? Que seria o ponto .com ali ou o ponto algum outro domínio, né?
o top level domain, se não me engano, é só o .com, mas não tenho certeza. Então vamos lá. Já está no clipboard aqui. Só o clipboard apagou de novo, sem eu mexer em nada. E beleza, agora a gente filtrou. Nesse caso não é só .com, tem, por exemplo, os arquivos aqui e tudo mais. Né, o formato do arquivo e etc. Então faz sentido, não é nem pelo domínio. E sim, enfim, por várias opções que podem resultar. Quantas URLs saíram? Então temos 3, 6, 9, 12, 15, 16 URLs. E quantas dessas URLs começam por HTTPS? A gente podia simplesmente tirar do opcional aqui, vamos testar. Tirar do opcional, colocar como obrigatório. E agora a gente tem 3, 6, 7 URLs. E basicamente é isso, pessoal. A aula bem longa hoje. Normalmente, na real, regex para mim é um assunto também bem complicado. E tentando pegar a mãe e tal vai um tempo. Mas de certa forma também é muito útil, principalmente no tema que a gente abordou hoje, que é filtrar, né, inputs e validar inputs de usuários de modo mais genérico. Beleza? Se você quer aprender um pouco mais sobre como usar essas skills fundamentais, tem o módulo fundamental do Linux, né? E todas essas ROMs são gratuitas, né? Nessa aqui, no caso, nesse módulo de fundamentos de Linux. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, pela paciência e valeu então, até o dia 18.